Olá, pessoal. Estou aqui no Centro de Referência em Segurança Alimentar, mais conhecido como Mercado Popular da Lagoinha, que é um equipamento que faz parte da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, SMASAC. Agradecer a gentileza de abertura do espaço, está aqui em processo de reforma, mas para mim é uma oportunidade muito importante estar aqui nesse lugar que tem um significado afetivo muito grande para mim, como também para toda a região da Lagoinha, né? O nosso encontro hoje é para falar sobre a região da Lagoinha e por que eu criei este livro, né? Então, vamos começar com o tema da nossa palestra de lançamento, que é a Lagoinha, suas memórias e suas ruas, né? A Lagoinha, ela começou muito antes de se haver um Curral del Rey ou de Belo Horizonte, né? Eu gosto de falar muito que essa ancestralidade da Lagoinha, ela é muito importante para a gente ter como atenção hoje no nosso papo. Esse nome Lagoinha, ele é rodeado de mitos, né? E tem duas histórias que explicam a origem do nome Lagoinha. A primeira, que dizem que um padre chamado Manuel da Silva Lagoinha veio morar aqui antes da fundação do Curral del Rey, se estabeleceu numa fazenda e, por causa do seu sobrenome, Lagoinha, se deu o nome ao local. Agora, a versão que as pessoas mais difundem é que aqui havia uma lagoa, né, uma pequena lagoa, daí Lagoinha. Só que na minha pesquisa eu descobri que não era uma, na verdade eram 7 lagoas nessa região, que eu entendo como região da Lagoinha, e como o mineiro é preguiçoso, né, ele falava Lagoinhas, foi comendo S e ficou apenas Lagoinha, né. Na verdade, essas lagoas eram alagadiços feitos pela chuva, ou pelo excesso de água que tinha no corrente dos rios, ou também de remansos que a gente tinha no entorno do Ribeirão Arrudas, né? O tempo fez com que esses rios fossem canalizados. A Avenida Pedro II e a Avenida Antônio Carlos, elas guardam 2 rios debaixo delas, e os remansos do Ribeirão Arrudas foram totalmente destruídos porque o rio foi corrigido e canalizado. Então, essa é a origem do nome. Mas eu queria falar um pouco também dessa Lagoinha ancestral, que ela eu gosto de falar que ela é o berço da cidade. E por que é o berço? Porque quando chegaram as primeiras pessoas a fazer um assentamento humano, né? Ou seja, criar uma vila, uma cidade, elas chegaram aqui e a corrente histórica mais dominante é que o Curral do Silva Leite Ortiz, que ele ganhou uma sesmaria no ano de 1711, e essa sesmaria, ela tinha como início na ponte da Lagoinha e ia até a Serra do Curral. Então, o início da ocupação do que veio a ser o Curral del Rey, ela está ligada, está relacionada, ou seja, está sempre entre a Lagoinha e a Serra do Curral. E a gente tem que perceber que na geografia original, essa região onde está a Lagoinha, ela tinha um paredão, né? Hoje ela foi fragmentada por causa da abertura da Antônio Carlos, era um paredão e a Serra do Curral um outro paredão. Então nós teríamos 2 paredões que fariam tipo uma concha acústica, uma proteção para o núcleo de cidade que se formou ali, na altura ali da Igreja da Boa Viagem, que foi chamado de Curral del Rey, né? Aí no ano de 1893, se foi decidido que esse curral seria demolido para ser a capital de Minas. E nesse processo de construção de Belo Horizonte é muito interessante porque, curiosamente, o local onde começou a ser construída a cidade foi a partir da Lagoinha. Ou seja, você tem que imaginar que no dia 5 de março de 1894, a primeira estaca, o primeiro ato da obra de construção de Belo Horizonte começou na Lagoinha, um ponto que a gente seria ali muito próximo ali da rodoviária, na altura onde é mais ou menos o começo da Avenida do Contorno. Então, assim, a Lagoinha também, ela está nesse início de Belo Horizonte, né? E não para só nisso, porque a Lagoinha, ela vai fornecer para a construção de Belo Horizonte materiais, né? Seja tijolos, porque tinham várias olarias aqui, também alimentos, porque a Lagoinha estava num local chamado Vargem, né? Vargem da Lagoinha, e Vargem nada mais é do que um local de campo fértil, né? de produção agrícola.
Então ela produzia alimentos para a construção de Belo Horizonte, ela fornecia tijolos e ela também fornecia pedras para se construir, foram usadas na construção de prédios públicos, de casas e até para o calçamento de ruas. Então, e muito importante sempre lembrar isso, porque nessa região a gente tinha duas pedreiras. Uma chamada Pedreira da Aviação, que hoje ela é conhecida como Pedreira Prado Lopes, e a outra pedreira chamava Pedreira da Lagoinha, que hoje é o local onde funciona o Campo do Pitangui, lá na rua Itabira. Então, a Lagoinha ela oferece isso para a cidade. E quando eu vou falando de berço, de maternidade, é espetacular a gente pensar também que a Lagoinha foi como uma mãe, né, durante esse processo de construção, porque ela acolheu parte dos trabalhadores, né, que vieram construir a cidade. A minha família veio se estabelecer durante a construção, né, de Belo Horizonte, os meus antepassados, e se estabeleceram aqui na Lagoinha. E também, depois de inaugurada a cidade, ela vai receber muitos operários, né? Porque, embora o plano do Arão Reis escolhesse ou estabelecesse que nessa região da Lagoinha ela seria um local de chácaras, ou seja, uma área de amortecimento entre a zona urbana e a zona rural, ou seja, chácaras com pouco adensamento populacional, pouco comércio, mas um local assim, de vida urbana. Mas, embora houvesse essa previsão, isso foi mudado porque a pressão demográfica, a quantidade de pessoas que estavam buscando vida em Belo Horizonte e a prefeitura não queria que se criasse um processo de favelização, a prefeitura começou a estimular que os proprietários dessas chácaras as dividissem em partes, né, em lotes menores. Então, imaginar uma chácara de 5.000 metros quadrados, virava aí 10 lotes de 500 metros quadrados, e aí esses primeiros operários começaram a comprar casas, lotes a preços acessíveis e também serem construídas vilas de aluguel barato para aquele operário que vinha, aquele trabalhador que vinha do interior ou de outro estado, que não trazia família no primeiro momento, então ele optava morar numa casa pequena, uma espécie de uma kitnet, para depois juntar um dinheiro para trazer a família para viver com ele aqui nessa cidade. Tem que pensar que essa cidade cresceu muito. Então, essa região da Lagoinha, entre os primeiros anos de Belo Horizonte e até mais ou menos o final da década de 10, é um espaço em que tinha esse tipo de ocupação, né? Agora, a partir da década de 20, é que vai haver uma transformação muito profunda aqui na região da Lagoinha. É importante muito a gente pensar que nessa década de 20 é o processo de consolidação da Lagoinha, né? Nesses primeiros anos, os primeiros 25 anos de Belo Horizonte, onde hoje é a rodoviária, funcionou um mercado. E esse mercado, que seria, né, um mercado central da cidade, ele teve muita importância no desenvolvimento da região, porque muitos tropeiros que traziam as mercadorias para esse mercado na Lagoinha, e um comércio começou a se estabelecer, né? Assim, e essa região toda interconectada, né? Ou seja, mercado, Lagoinha, centro, Avenida Santos Dumont, que era a Avenida do Comércio. Então, o centro ele se conecta de uma forma com a Lagoinha e também parte do centro é parte da Lagoinha, né? Dessa região ancestral, como eu falei no começo. Então, esse mercado ele ajuda a desenvolver muito. Só que a inauguração também nessa década da segunda parte do ramal férreo. A gente pensar que o trem chegava, vinha de Sabará e parava na Praça da Estação. Então, o trem foi conectado ao oeste, ou seja, passando pela Lagoinha. Quando você traz esse ramal férreo, aumenta a ligação de Belo Horizonte por trem, isso impulsiona a vinda de muitas indústrias para a cidade de Belo Horizonte, que vão se instalar muito nessa região também. Então, esse crescimento populacional e econômico faz com que a Lagoinha floresça. E a cidade floresce tanto que a gente vai chegando na década de 40, a cidade passa por um processo de reurbanização na administração do Juscelino Kubitschek. Então, quando o Juscelino Kubitschek passa a permitir prédios mais altos, né, construção de arranha-céus no centro de Belo Horizonte, também projeta a Pampulha, ele precisava de criar um caminho para Pampulha. E esse caminho para Pampulha passava pela Lagoinha, né? Então,
anos antes da construção da Pampulha, ou seja, entre a década de 20 e 40, esses rios que eu mencionei no começo, eles foram canalizados, né? E foram abertos ao redor do curso desses rios, 2 avenidas. Então, a Avenida Antônio Carlos, apesar dela ter cortado a Lagoinha no meio, na década de 30, essa avenida ela traz uma série de equipamentos para a região, que eu vou enumerar vários deles, né? Um deles é onde a gente está aqui, o Mercado da Lagoinha. Também, logo aqui do lado, temos o Conjunto IAPI, que foi o primeiro conjunto habitacional da cidade e que é um local que abriga mais de 5.500 pessoas, ou seja, um local que é uma cidade dentro de Belo Horizonte, né? Então, o Conjunto IAPI, anos depois, já na década de 60, vai chegar o Departamento de Investigações. Ali na região do mercado, esse mercado é trocado, ele passa para a Avenida Augusto de Lima, e no local é feita a Feira de Amostras, que é um centro de eventos na cidade. Essa Feira de Amostras ela é demolida em 64, mas enquanto ela existiu, da década de 30 até 64, ela foi o local onde funcionou a Rádio Inconfidência, onde havia shows. Logo abaixo ele também tinha o ginásio Paissandu, que tinha eventos esportivos, cinema. Então era uma região onde tinha intensa vida cultural, né? Então a Lagoinha vai se consolidando com esses grandes equipamentos, né? Também a construção do Centro Educacional do Senai. Então a Lagoinha é um local habitado e também passa a ter um hospital, né? Que até hoje é o único hospital público, né? Municipal, né? De Belo Horizonte. É o Hospital de Lomberens, perdão, tem o Hospital do Barreiro, mas o Hospital do Barreiro ele é um hospital para atendimentos médicos, né? Para cirurgias eletivas, né? Um hospital geral, pronto-socorro. O de Lomberens ele cumpre esse papel desde a sua inauguração. Então, a Lagoinha ela é repaginada. E essa repaginação ajuda a impulsionar um movimento cultural muito importante na cidade, que é a boemia na Praça Vaz de Melo. A gente não pode associar a boemia só com coisas negativas, né? Onde tem gente consumindo muito álcool, tem briga, também tem assalto, onde tem muita gente, tem batida de carteira, tem prostituição, mas essa boemia ela foi muito positiva para a cidade porque ela cria um cenário cultural, músicas que falam sobre a cidade, que são inspiradas nessa boemia, vão surgir e toda a cena cultural da cidade passava por aqui. Então ela passou nesse período de consolidação por essas contribuições para a cidade, né? Então, ou seja, na construção ela contribuiu, e também na fase de consolidação da cidade ela também contribui para a cidade. Então, assim, a Lagoinha tem esse papel, né? E sem contar as lendas urbanas que surgem na Lagoinha, né? A gente tem a travesti Cintura Fina, a Maria Tomba Homem, tem a lenda da Loura do Bonfim, a lenda do Aventésimo da Lagoinha, que é até retratada em poema do Carlos Drummond de Andrade. Então a Lagoinha vai contribuindo para isso tudo, né? Sem esquecer que o primeiro bloco de carnaval surge no bairro, a primeira escola de samba vai surgir na Pedreira Prado Lopes. Nesse período também se tinha várias gafieiras de samba na Pedreira Prado Lopes, ou seja, a cidade não oficial, né? A cidade real fervia aqui, né? Então era um local de muito adensamento. Mas essa localização tão estratégica da Lagoinha e a expansão da cidade fez com que a cidade precisasse de expandir as suas vias, né? Então, a partir dos anos 60, uma política que privilegia o automóvel ao invés da cultura, ao invés das pessoas, do caminhar, do bonde e do ônibus, né? Passa a privilegiar o automóvel que transporta uma pessoa só, fez com que a prefeitura iniciasse uma série de intervenções urbanas aqui na Lagoinha que vão criar uma segmentação, né? A primeira delas é a abertura dos túneis, do primeiro túnel, chamado originalmente Lagoinha Concórdia, que hoje ele tem o nome oficial de Prefeito Souza Lima. Esse túnel ele vai ligar Cristiano Machado à Lagoinha e logo depois é inaugurada também a rodoviária, né? Eu tinha mencionado aquela feira de amostras, ela foi demolida em 64, justamente para a construção da atual rodoviária, que foi inaugurada em 71. Então, para dar vazão para o trânsito da rodoviária, foram feitos viadutos, né? 2 viadutos, que é o Sara Kubitschek e
o Nancy Araújo. Esses viadutos eles vão povoar a paisagem, mas aquela boemia, aquela praça, o tecido urbano ainda se mantém de certa forma intacto. Só que, chegando no meio dos anos 70, a prefeitura e o governo do estado e o governo federal decidem trazer o trem de superfície, né? É uma coisa que eu sempre fico assim, não consigo entender, né? No final do século XX, com toda a tecnologia, a gente pensar que em Moscou, Buenos Aires e Londres já tinha um metrô subterrâneo há quase 100 anos, se opta por fazer um trem de superfície. E para fazer esse trem de superfície, criar uma estação, a Praça Vaz de Melo, que era o centro da boemia e também o centro comercial da Lagoinha, porque a gente tinha aqui a Feira dos Produtores, o supermercado da Cobal, entre hotéis, restaurantes, tinha 2 cinemas, então tudo isso é demolido para se fazer uma estação de trem e um complexo viário. Ou seja, e aí todo mundo quando fala da Lagoinha pensa no complexo viário, né? E poucas pessoas conseguem imaginar o que havia antes desse complexo viário. Eu já conheci pessoas que nunca se perguntaram o que havia antes do complexo viário, né? E acho que esse processo todo ele traz uma fragmentação que é muito dolorosa para a Lagoinha. E essa fragmentação ela traz a expulsão de muitos moradores de famílias tradicionais, ela faz com que a Lagoinha perca seu território, perca sua pujança comercial, mas, mesmo assim, a vocação cultural, né, de economia criativa do território dessa região, ela se mantém e as pessoas passam a resistir, né? E eu falo que é um ato de resistência e acho que a ideia toda desse livro é ser uma resistência, né? Porque a gente resiste na cultura e essa resistência é mostrar que a Lagoinha, por mais que ela tenha sofrido, ela sempre tem o que contribuir para a cidade de Belo Horizonte. E quando eu falo em contribuição, ela não para de nos surpreender, né? Então, isso daqui a pouco eu vou falar para vocês, porque eu preciso fechar isso com vocês. Eu quero exibir um pequeno vídeo para vocês terem uma ideia de como é que foi essa evolução de parte do tecido urbano da região da Lagoinha, para vocês verem como é que a região era toda ocupada e como se criou um vazio urbano. E esse vazio urbano, que muitas pessoas criticam e vêm falar que a Lagoinha precisa ser revitalizada, esse cenário que eu quero que vocês entendam um pouco, né? E sempre que eu falarem para vocês que tem que revitalizar, eu quero que vocês corrijam, porque a gente revitaliza aquilo que está morto. A Lagoinha não está morta, porque se ela tivesse morta, eu não estaria aqui falando com vocês. Porque tanto essa palestra, a minha pesquisa e o livro que a gente está lançando hoje, ele é uma prova, né? Uma forma de documentar a riqueza cultural, patrimonial e histórica que esse território tem. Então, passar o vídeo e a gente continua. Já que vocês viram como é que foi um pouco dessa fragmentação, aí eu faço uma pergunta para vocês. Havia solução, uma forma alternativa de a gente não fazer tanta destruição na cidade? E a resposta é sim, né? A gente tem 2 projetos que, se tivessem sido implementados, eles teriam evitado essa destruição tamanha, né? E eu acho que no século XXI, o complexo viário ele não é algo positivo para uma cidade, né? Eu vejo exemplos como Madrid, Barcelona, até no próprio Rio de Janeiro, né? Recentemente destruíram um viaduto da Perimetral para revitalizar o centro, né? Para requalificar o centro. Isso trouxe efeitos muito positivos, né? Apesar do meu sonho, eu tenho um sonho ainda de remodelar esse complexo da Lagoinha, mas a solução estava num projeto de um engenheiro chamado Paulo Campos Cristo, e eu tive esse acesso a esse estudo que a viúva dele doou os estudos dele para o Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte. E no estudo dele, que trabalhava, era um engenheiro do Departamento de Estradas e Rodagens do estado de Minas Gerais, ele propôs um complexo de túneis que ligariam Antônio Carlos e Pedro II às avenidas Afonso Pena, Santos Dumont e Iapoque. Ou seja, você faria a transposição da Lagoinha para o centro via um túnel por debaixo do rio Arrudas, né? Essa era uma solução. E a outra solução para o metrô, que só em Belo Horizonte é chamado de metrô, né, para o trem de superfície, era
um projeto que o prefeito Luiz de Souza Lima apresentou em 68, que era rebaixar o leito do Arrudas e deixar de um lado subterrâneo o leito do Arrudas e do outro lado uma rede, né, de um metrô efetivamente subterrâneo. E aí a gente não precisaria de ter demolido, né, porque isso também ficaria no leito da Avenida do Contorno. Então, a solução houve, mas numa época em que não havia democracia, não havia participação popular, né, parte da memória de Belo Horizonte foi apagada, né? Inclusive tem aquela canção Adeus Lagoinha, Adeus, que ela marca um pouco desse momento, né? Foi a primeira implosão da cidade, né? Que implodiram uma praça para se construir isso tudo. Mas eu dei uma geral assim agora na história da Lagoinha e eu quero passar a falar com vocês por que eu fiz esse livro, né? Acho que todo mundo está querendo saber, né? E eu quero falar um pouquinho como é que foi a construção desse livro e mostrar para vocês também qual que é o potencial, né, que esse livro tem para futuras pesquisas, para o crescimento de cada um, para satisfazer curiosidades, até para aprender coisas novas. Em 2017 eu criei um projeto chamado Casas da Lagoinha, que foi após a gente ter lutado contra o prefeito Márcio Lacerda, o ex-prefeito, né, que queria fazer um centro administrativo, demolir mais a Lagoinha, fragmentá-la mais ainda. A gente lutou, a gente conseguiu evitar que esse centro administrativo fosse construído e conseguimos também transformar a Lagoinha em patrimônio cultural de Belo Horizonte. Ou seja, parte desse território que eu estou apresentando no livro, ele foi tombado pelo patrimônio público municipal como patrimônio da cidade. Então, quando eu falo isso, eu criei o Caso da Lagoinha para poder contar a verdadeira história da Lagoinha e fazer atividades educacionais para que as pessoas aprendam a relacionar com a memória, resgatar memórias afetivas e também conhecer melhor a sua cidade e ocupar a sua cidade, né? Então, só que para manter o conteúdo que eu faço no Instagram e no meu blog, eu tive que fazer sempre estou pesquisando e lendo livros, né? Então, comecei uma pesquisa, sempre em busca de significados, né? Entender quais são as dinâmicas, entender a história, e eu comecei a querer também saber a história das ruas, o significado das ruas. E minha motivação teve sempre nesse momento de resistência, né? Porque eu pensava assim, quem sabe as nossas ruas podem contar histórias? Ficava com isso na cabeça, que meu pai sempre foi um cara que me fez decorar nome de rua, e eu sempre queria saber, né, quem que foi Afonso Pena, quem que foi a tribo dos Guajajaras, eu sempre queria saber, né, quem são os Timbiras. Eu sempre, nessa minha curiosidade, eu comecei uma pesquisa, né, então li muitos livros sobre história de Belo Horizonte, também específicos sobre a Lagoinha. Eu fui nas bases de dados cartográficas de Belo Horizonte e fui analisando os mapas, né, de evolução da cidade, e fui vendo também plantas de parcelamento do solo, que exemplo que eu falei no começo da palestra, que a gente tinha chacras que foram sendo divididas. Então, quando havia essas divisões, muitas ruas surgiram. Então, fui levantando esse material, pesquisando, né, entendendo como é que foi esse desenvolvimento urbano da Lagoinha, que no livro eu falo disso, assim, dou uma explicação ampla sobre esse desenvolvimento urbano, e comecei a fazer essa pesquisa. Até que um dia eu estava numa livraria lá na Savassi e encontrei um livro chamado Memória de Ruas. É um livro do Leonardo Magalhães e esse Memória de Ruas tinha um subtítulo, Dicionário Toponímico de Belo Horizonte. Eu falei assim, achei agora a explicação do significado das ruas da Lagoinha. Só que quando eu abri, eu vi que o livro tratava só da área de Belo Horizonte. Quando eu cheguei em casa, ainda não era casado, virei para minha mãe e falei assim, mãe, pai, comprei um livro sensacional, mas não tem as respostas que eu quero, então eu vou fazer um livro sobre o significado das ruas da Lagoinha. E aí começou todo esse processo da minha pesquisa, e eu fui mapeando, mas antes de chegar, né, começar a estudar o significado das ruas, eu tive que estabelecer o que seria Lagoinha, né? Porque tem uma lei que fala que um bairro oficial de 15 ruas é a Lagoinha. Mas esse bairro oficial, para mim, não é a Lagoinha. Porque o bairro Bonfim, para mim, é Lagoinha, né?
Aí eu tenho uma professora de primária, a tia Rosa, mora no São Cristóvão, e ela entende que o São Cristóvão é Lagoinha, né? Tenho amigos lá no IAPI que falam que o IAPI é Lagoinha. Eu tenho amigos na Pedreira Pedro Lopes que falam que ali é Lagoinha. Eu tenho amigos na Rua Serpentina e na Avenida Nossa Senhora de Fátima que falam que essa parte do Carlos Prates é Lagoinha, né? Aí eu fui ler os livros e todo mundo fala, né? João Antônio de Paula, Vander Piroli, falam lá que o centro, a Guaicurus, a rodoviária, são Lagoinha. Comecei, então, a pesquisar, então eu resolvi falar assim, então, já que o bairro é uma coisa que não está de acordo com o que as pessoas entendem, né? Com essa memória que eu vivenciei minha vida inteira, então eu busquei critérios, né? Geográficos, históricos, políticos, até geopolíticos, para entender e estabelecer um limite. E aí eu estabeleci esse mapa que vocês estão vendo, ele delimita o que eu entendo como região da Lagoinha. E dentro dos limites desse mapa, eu enumerei todas as ruas, avenidas, praças, parques, travessas, becos, vielas, todos os logradouros existentes, que eu cheguei ao número de 308, né? E fui começar a escrever sobre eles. É importante, quando eu chego nesse número de 308, são logradouros que existiram e que existem, né? Atualmente, esse território tem 298 logradouros, porque a diferença aí de 10, né, 10 logradouros desapareceram por causa dessas intervenções urbanas, né? Foram demolidos, totalmente destruídos, seja no processo de criação do Complexo da Lagoinha, da construção do viaduto Helena Greco ou da construção da duplicação da Avenida Presidente Antônio Carlos. Então, eu construí o livro dentro desses significados, né? E aí comecei a pesquisar. E a minha pesquisa, eu usei muitos dicionários, né, de pessoas, dicionários históricos, geográficos, mas uma fonte primorosa para eu encontrar as respostas estava nos projetos de lei que estabeleceram nomes de ruas. Então, pesquisei muito, o pessoal da Câmara Municipal deve ter ficado de saco cheio de mim, porque todo dia eu mandava um e-mail lá pedindo a cópia dos projetos de lei para poder fazer essa pesquisa. E fui construindo um processo lento durante 7 anos, né? Durante esses 7 anos que eu comecei a pesquisa e hoje eu passei numa prova de doutorado, concluí o doutorado, casei, tive filho, veio a pandemia e aí veio a oportunidade de publicar esse livro pelo Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, que para mim é uma alegria enorme até poder ser financiado e contribuir para a história de Belo Horizonte, para a história da Lagoinha. Então, depois que eu fiz essa classificação das ruas, né, peguei a base de dados oficial da prefeitura e fui categorizando. Também pesquisei se o nome dessa rua mudou, porque isso também é muito comum, né? Hoje nós temos você não tem muito critério para manter ou mudar nome de ruas. Então fui categorizando e fui chegando a algumas conclusões muito interessantes que eu vou compartilhar de uma forma muito resumida na palestra, porque quem comprar o livro vai poder se deliciar nessas discussões, né? A primeira delas eu classifiquei os tipos do Arão Reis. Porque quando o Arão Reis fez o plano de Belo Horizonte, ele estabeleceu um critério para nomear as ruas. Então esse critério, ele estava baseado em quê? Datas históricas, personalidades, cidades de Minas, datas históricas, rios ou minerais de Minas, né? Que para o Arão Reis, Belo Horizonte nem se chamaria Belo Horizonte, ela se chamaria Cidade de Minas, que seria um local de homenagem, né, de Minas para os mineiros, né? A capital que homenagearia todo o estado. Então, essa classificação, eu encontrei essa mesma tipologia aqui dentro da Lagoinha. Interessante também que depois, com o desenvolvimento da cidade, esses tipos de homenagem, que os topônimos eram muito comuns no início de Belo Horizonte, passaram a homenagear outros tipos de coisa. Então, eu fui encontrar outras tipologias. Quais são elas, né? Homenagens a pontos da astronomia, a Rosa dos Ventos, né, locais, né, direções, locais também que vão homenagear atividades econômicas,
utensílios de trabalho, né? Na Pedreira Pedro Lopes a gente tem vários exemplos disso, Rua da Paineira, Dreira, do Machado. Então, também homenagens a plantas, homenagens a santos, ou elementos da religiosidade, e também animais, né? Então, essas categorias, elas vão chegar à conclusão de ver como é que a vida na cidade é dinâmica, né? Porque é a partir da rua que as pessoas vão construindo as suas relações. E essas relações, elas vão levando a manifestação das pessoas sobre o modo como elas enxergam. Então, você vai pegar uma região que ela tem ruas que homenageiam a própria região, né? Eu gosto de dar um exemplo assim. A Rádio Itatiaia se estabeleceu na antiga Rua Coromandel, e a rua foi mudada em função da rádio, porque apesar de o Coromandel ser um nome muito até vivo na memória de muitas pessoas, a rádio ela tem uma importância de sociabilidade, importância para a região, que levou a uma mudança do nome da rua, né? Então, esse é um exemplo. Também a gente tem a Praça do Bonfim, que ela a praça em frente ao cemitério do Bonfim, ou seja, as pessoas vão construindo homenagens para os lugares, né? Na Pedreira Pedro Lopes a gente tem lá o Beco da Antena, né? Porque ela está perto de uma antena, o Beco do Campinho, né? Tem a praça e o Parque São Cristóvão, ou seja, tudo se relacionando a elementos da região. Mas também nessa pesquisa eu identifiquei 51 logradouros que não têm uma homenagem digna, né? Desses 51, 41 são números, né? São números, ou seja, que a gente chama de numerotopônimos. Eles são um número para identificar, o correio identificar. Então, tem lá, a travessa 3.114. Então, só que é o seguinte, essa rua, esse lugar, essa travessa, ela não homenageia ninguém, né? E eu acho que seria muito importante a gente já trazer essa reflexão de, num futuro próximo, a gente pegar esses 41 lugares que não homenageiam nada e fazer uma discussão entre os moradores, uma discussão popular na cidade, para escolher pessoas ou fatos ou qualquer categoria de topônimo, né, para a gente poder homenagear e dar um significado, construir novas histórias a partir dessas ruas que são, para mim, sem nome, né, são apenas números. E também, agora dos 51, tem 10 que eu identifiquei que são topônimos que ou eles sofreram uma mudança recente e as pessoas não se apropriaram dele, ou até que a mudança seja mais antiga, as pessoas não se apropriam, né? Eu adoro dar um exemplo da rua Comendador Nome Salomão. Pouquíssimas pessoas chamam a rua pelo nome, né? A maioria das pessoas chama pelo nome antigo, que é a Rua Rutilo. Então, eu acho que assim, esses logradouros que não têm um nome que as pessoas gostam, que as pessoas tenham se apropriado, seria também a oportunidade de a gente mudar e colocar um nome que condizente com as pessoas. Então, depois que eu fiz essa categorização, né, classifiquei esses topônimos, esses logradouros, aí eu pensei assim, tá, o que eu vou fazer com isso? Isso tem que fazer algum sentido. Então, comecei a pensar na perspectiva de educação por camadas, né? Porque se a gente vai construir uma relação com a sua própria cidade, com o seu próprio bairro, ela começa onde você mora, ou seja, na sua rua. A cidadania vai se construindo por camadas. Então, sua relação ela tem que ser construída. Então, nessa perspectiva, e por ser professor também, eu sempre busco querer ensinar ao máximo. Então, eu comecei a categorizar as ruas da Lagoinha em formas de homenagens, né? Ou seja, o que essas homenagens, de forma isolada, elas não vão significar talvez nada, mas talvez em conjunto elas possam trazer um significado adicional e quem sabe virar até um percurso, né? E para minha surpresa, eu identifiquei uma coisa que eu nunca imaginava, né? Porque eu comecei falando que a Lagoinha era o berço da cidade, né? Agora eu quero trazer mais mas a Lagoinha tem mais um título, que é o berço das homenagens à mudança da capital. Eu fiquei assim impressionado, porque algumas ruas, eu custei descobrir, por exemplo, a Praça 15 de Junho, o pessoal chamava Praça Caixa d'Água, 15 de Novembro, então dava um nome diferente. No dia que eu descobri
que a 15 de junho se refere a um ano de 1891, que é justamente o ano em que se decidiu tirar a capital de Ouro Preto, né? Então, ou seja, essa rua, essa praça, né, que homenageia essa data, está aqui na Lagoinha. E aí essa história não para, porque o dia que se escolheu Belo Horizonte como capital, né, como terceira capital de Minas, foi no dia 17 de dezembro de 1893. E esse nome, 17 de dezembro, é o nome original da Avenida do Contorno. Então a Lagoinha está homenageando o dia da escolha de Belo Horizonte. É importante também frisar que a Avenida do Contorno começa e termina onde é o metrô. Então, assim, ela começa na Lagoinha. Então, assim, isso é muito simbólico, né? Mas é uma avenida que está em vários bairros de Belo Horizonte, uma das avenidas principais da cidade. E aí isso não para, porque no dia 15 de abril de 1895, o Arão Reis, ele manda para aprovação do governador Bias Fortes a planta de Belo Horizonte. E a rua 15 de abril está na Lagoinha, né? Sem contar que existem ruas aqui, como Alexandre Stockler e Saldanha Marinho, foram duas pessoas, políticos importantes, nesse processo de mudança da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte. Sem mencionar ainda que tem uma rua no bairro Carlos Prates, que chama Padre Paraíso, que foi uma das ruas mais pujantes, mais importantes da região, que hoje ela está entrecortada e abandonada por causa do complexo viário. Padre Paraíso foi a primeira pessoa que teve a ideia de se mudar a capital de Ouro Preto para um outro lugar. Isso foi na época do Império. Então, assim, a memória desse padre está colocada aqui dentro desse território, né? E aí a gente vai vendo também que esse processo de mudança da capital e construção de Belo Horizonte está todo permeado aqui, até a gente chegar no dia 12 de dezembro, né? Tem a Praça 12 de Dezembro, que é o aniversário de Belo Horizonte, que foi inaugurada no ano de 1897. Né? E aí tem outra coisa simbólica, que pertinho dessa praça está o Cemitério do Bonfim, que foi o primeiro equipamento público inaugurado antes mesmo da inauguração de Belo Horizonte. Né? E aí, logo depois da inauguração, no dia 12 de dezembro, uns dias depois foi nomeado o primeiro prefeito de Belo Horizonte e a pessoa escolhida foi um político, advogado, chamado Adalberto Ferraz. E a rua Adalberto Ferraz está na Lagoinha, ou seja, ela está homenageando esse inicinho de Belo Horizonte. E tem uma outra rua que eu não posso esquecer nunca dela, que para mim tem uma memória afetiva gigantesca, que é a rua Francisco Socassô, que ela homenageia um dos construtores de Belo Horizonte, que foi responsável por criar o primeiro teatro que Belo Horizonte teve e também fez a primeira exposição fotográfica. Então essa rua, ela também tem um pouquinho ela traz consigo uma memória cultural, né? E hoje, atualmente, é uma rua ocupada já por restaurante de um grande amigo meu, o Armazém número 8, que além de um restaurante, ele é um espaço cênico, né? E tem também uma empresa que faz eventos, que inaugurou tem pouco tempo na mesma rua, ou seja, que eu acho que no futuro bem próximo vai ser um point de Belo Horizonte, a rua Francisco Socassô, e ela traz consigo esse significado. Então, essa é uma das conclusões assim que eu demorei um pouco nesse processo para entender, mas quando eu entendi, eu falei assim, eu tenho que contar isso para as pessoas, né? E eu acho que hoje eu estou comunicando isso para vocês, o livro vai trazer outros detalhes, tem outras ruas que estão relacionadas com esse processo, só estou dando um resuminho, né? E aí a novidade não para por aí. Acho que essa para mim acho que é a principal. Estou dando a cereja do bolo antes de falar das outras, mas é importante porque a Lagoinha é o berço de Belo Horizonte, gente, e a gente não pode se esquecer disso. Então a gente tem que cuidar daquilo que é importante, que traz um fator histórico e cultural muito importante para Belo Horizonte. Porque nós, mineiros, belo-horizontinos, sem a nossa história e sem a nossa cultura, nós não somos nada. Porque a partir de conhecer o passado, a gente pode construir um futuro. Né? Ou seja, criar novos significados, empreendimentos, mas se relacionando com o passado, né? Que esse passado traz lições, né? Ensinamentos, desde como não tratar a cidade ou como tratar da cidade. Né? A Lagoinha viveu esses dois momentos, intervenções da cidade, da prefeitura positivas e intervenções negativas. Ou seja, essas negativas, a gente não pode deixar que elas aconteçam nunca mais
né? E as positivas, a gente tem que estimular que elas sejam feitas, não só na Lagoinha, mas na cidade toda, porque a cidade tem que ser para as pessoas. Aí quero trazer para vocês outras inspirações, né? Uma inspiração que passear pelas ruas, é um número expressivo de lugares, 42 lugares, ruas, né, logradouros, vão homenagear moradores, pessoas que foram pioneiras, pessoas que são inspiradoras para a história da Lagoinha. Seja no campo, tem muitos imigrantes italianos que ocuparam, mas tem muitos também trabalhadores, imigrantes do interior de Minas, negros, homenageados em ruas, pessoas que lutaram pela dignidade, pelo desenvolvimento, pelo engrandecimento dessa região. Elas estão homenageadas na paisagem, então é muito legal a gente poder saber um pouco da história dessas pessoas, né, para a gente se inspirar no tributo que elas deram para a construção da Lagoinha. A gente também tem 20 ruas que vão homenagear a religiosidade. Eu gosto de falar que a Lagoinha ela é múltipla também na religiosidade, porque aqui a gente tem igrejas de todos os credos e é muito forte, né, a presença católica e a presença das religiões de matriz africana. 10% dos terreiros de Belo Horizonte estão concentrados dentro desse território, ou seja, isso é muito significativo, ou seja, é um território que, por ser diverso na religiosidade, ele é um território em que há um sincretismo e também um respeito às diferentes religiões, né? É muito bonito, sempre no dia 8 de dezembro, quando tem procissão de Nossa Senhora da Conceição, a Igreja Católica passa na porta do centro de matriz africana, do Casa de Pai Jacob do Oriente, e o pai Ricardo encontra com o padre, faz um festejo, ou seja, as duas religiões se encontram, ou seja, essa é a síntese da Lagoinha e isso está marcado também em mais de 20 espaços. Agora, a Lagoinha também tem locais curiosos, né? A gente tem 3 ruas que homenageiam plantas que existiam na época do Curral del Rei. A gente tem 8 ruas que homenageiam grandes escritores da língua portuguesa, né? Sendo que o maior deles, Machado de Assis, está aqui homenageado na Lagoinha. Temos 15 lugares, ruas, logradouros que homenageiam lugares da própria região e 6 que homenageiam trabalho, né? O trabalho simples, o trabalho operário, o trabalho das lavadeiras, né? Esse trabalho ele é muito importante também como significativo, porque a Lagoinha sempre foi uma região mais pobre, ou seja, então as pessoas sempre trabalharam muito, lutaram para buscar dignidade e construir suas vidas, né? E assim, então dei uma repassada assim nas conclusões, né, no que o livro pode oferecer. Acho que cada um também pode, ao ler o livro, pode descobrir outras conexões que eu não consegui identificar. Mas assim, o que mais esse livro vai ter, né? Eu disse que ele tem 308 verbetes. Cada um deles, vocês vão ter 19 itens que vão identificar pontos que vão compor esse verbete. Ou seja, quando você abrir o livro, você não vai achar só o nome da rua, o significado da rua. Não, eu vou dar para vocês a extensão, quais cruzamentos esse logradouro faz, onde ele começa, onde ele termina, qual que é a largura média, qual foi a época que ele foi construído ou que ele foi aberto. Vou contar um pouco da história do desenvolvimento dele. Eu vou identificar fatos ou locais de interesse que existem nesse logradouro. Nem todos eu consegui identificar, mas assim, você vai conseguir encontrar informações de estabelecimentos que existiram, ou locais onde pessoas moraram, ou fatos curiosos que aconteceram nessas ruas, né? Eu sei que é um trabalho que nunca vai terminar, porque sempre, às vezes eu lembro quando eu terminei de escrever o livro, chegou um amigo meu, já me deu uma informação que eu não tinha, mas assim, esse trabalho de a gente também buscar essa memória que as ruas traz, aqui eu estou dando um caminho para as pessoas aprofundarem e buscarem, e também eu vou relacionar os imóveis que são considerados patrimônio histórico da cidade e também aqueles que eu gostaria que fossem patrimônio histórico, que nem todas as ruas, todos foram observados, então estou fazendo essa indicação, né? Também vai ter fontes
e também você vai conseguir identificar o nome antigo, né, a grafia original do passado de alguns logradores, e eu também vou trazer um significado afetivo do nome da rua para mim, né? É uma brincadeira aí com palavras e as fontes. Então, eu espero que seja positivo para vocês essa construção, né? E eu gostaria de encerrar trazendo assim um pedido, né? Uma conscientização para a gente poder olhar melhor para as nossas ruas e buscar convencer os órgãos, né? Que decidem sobre o nome da rua, né, que seja a Câmara ou a Assembleia, que eles têm que entender que quem determina, né, o nome das ruas que existem são os moradores que se relacionam com o nome da rua, eles que vivem a história da rua. Então, mudanças de nome de rua, eles não deveriam acontecer, né? A Câmara só deveria atribuir nomes para as ruas que não têm nome, são aquelas que eu falei, que são numerotopônimos, ou aquele nome que não pegou, que não colou, que as pessoas não se apropriaram dele, e aí pode haver uma revisão, mas eu acho que isso deveria ser sempre precedido de ampla consulta e participação das pessoas que vivem no local, né? É muito estranho uma pessoa que mora lá no Barreiro querer mudar o nome de uma rua aqui na Lagoinha, né? Eu deixo até uma crítica, porque no começo desse ano foi alterado o nome do Viaduto Leste. Eu fiquei assim, poxa, um nome que está consolidado, todo mundo na cidade conhece Viaduto Leste, e mudaram, né? E assim, e tantas ruas que poderiam ter recebido, né? Tem Rua A, Rua B, Rua C, Rua 212, por que não deu esse nome para uma rua que está órfã de um nome que tem algum significado relevante para a história da cidade ou para a história da nossa sociedade? E também, deixo também uma recomendação aos órgãos de patrimônio que passem a considerar o tombamento, né, dos nomes, desses nomes, ou que estabeleçam medidas de salvaguarda ou diretrizes para proteger o nome dessas pessoas. E faço o convite a você que não comprou o livro, que venha, que compre, né? Eu vou deixar depois da live na descrição o link para poder comprar o livro online. Eu sei que nesse contexto de pandemia, se não quiser sair para ir na livraria, você pode comprar, receber o livro em casa. Então, é isso, deixar meus contatos nas redes sociais. Estou pronto ao debate, à construção e, quem sabe, ajudar pessoas a fazerem outros dicionários sobre outros lugares de Belo Horizonte. E deixo o convite para vocês virem conhecer a Lagoinha e, para quem já conhece, através do livro, conhecer a Lagoinha com outros olhos, né? Vem para a Lagoinha e muito obrigado pela essa oportunidade. Queria agradecer também à Prefeitura de Belo Horizonte, através da Fundação Municipal de Cultura, que aprovou a publicação do meu livro como projeto cultural na categoria de patrimônio, destinando os recursos públicos, né, para poder publicar esse livro e divulgar essa história que, para mim, é muito importante para a cidade de Belo Horizonte. Muito obrigado e vamos para responder as perguntas.